Sejam todos bem-vindos ao Plano Anual de Leitura Bíblica. Aqui, Pastor Everton Ferreira, e nós vamos te ajudar a ler a Bíblia inteira ainda este ano. Nós estamos num plano, num método para aquelas pessoas que sempre desejaram ler a Bíblia inteira, mas devido à correria do dia a dia, não estavam conseguindo. Leem sim a Bíblia de forma esporádica, alguns trechos, alguns capítulos, alguns até livros, mas a Bíblia inteira sempre iam adiando esse desejo. Mas através desse plano, desse método, você vai conseguir. Pessoal, nós não estamos nos aprofundando em leitura nem fazendo estudo. Nós estamos lendo a Bíblia. E você, no seu individual, você pode fazer o seu estudo, você pode fazer o seu aprofundamento, tá certo? Então vamos segurar nas suas mãos e de passo em passo, de fé em fé, nós vamos chegar lá. Bem, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, dá um like, compartilha também para os seus contatos e grupos. Vamos agora à leitura de hoje. Dia 198, 1 Reis 20, Isaías 50 e Marcos capítulo 11, a partir do verso 15. Acabe derrota os sírios. 1 Reis 20. Ben-Hadad, rei da Síria, reuniu todo o exército, e estavam com ele 32 reis com seus cavalos e carros de guerra. Ele subiu, cercou Samaria e lutou contra ela. Enviou mensageiros à cidade, a Acabe, rei de Israel, e lhe disseram: assim diz Ben-Hadad, a sua prata e o seu ouro são meus. As suas mulheres e os seus melhores filhos também são meus. O rei de Israel respondeu: seja conforme a sua palavra, ó rei meu senhor. Eu sou seu e tudo o que tenho é seu. Os mensageiros voltaram a Acabe e disseram: assim diz Ben-Hadad, quando enviei mensageiros que dissessem: a sua prata, o seu ouro, as suas mulheres e os seus filhos são meus, era para que você os entregasse para mim. Se amanhã, a estas horas, eu tiver de enviar os meus servos até você, eles vasculharão o seu palácio e as casas dos seus oficiais e meterão as mãos em tudo o que você tem de precioso e o levarão. Então o rei de Israel chamou todos os anciões da sua terra e lhes disse: como vocês podem notar e ver, este homem procura o mal. Mandou exigir as minhas mulheres, os meus filhos, a minha prata e o meu ouro, e não os neguei a ele. Todos os anciões e todo o povo lhe disseram: não lhe dê ouvidos e não consinta. Então Acabe disse aos mensageiros de Ben-Hadad: digam ao rei meu senhor, farei tudo o que você pediu a este seu servo na primeira vez, porém não posso fazer o que você está pedindo agora. E os mensageiros se foram e deram esta resposta. Ben-Hadad tornou a enviar mensageiros dizendo: que os deuses me castiguem, se o pó de Samaria bastar para encher as mãos de todo o povo que me segue. Porém o rei de Israel respondeu: digam ao rei Ben-Hadad: quem se veste para a batalha não deve se gabar como aquele que está se despindo depois da vitória. Ben-Hadad ouviu esta resposta quando ele e os outros reis estavam bebendo nas tendas. Então ele disse aos seus servos: preparem-se para atacar. E eles se prepararam para atacar a cidade. Eis que um profeta foi até Acabe, rei de Israel, e lhe disse: assim diz o Senhor, você viu toda esta grande multidão? Eis que hoje a entregarei nas suas mãos, e você saberá que eu sou o Senhor. Acabe perguntou: por meio de quem se dará isto? Ele respondeu: assim diz o Senhor, pelos servos dos chefes das províncias. Acabe perguntou: quem começará a batalha? E o profeta respondeu: você. Então Acabe contou os servos dos chefes das províncias, e eram 232. Depois contou todo o povo, todos os filhos de Israel, e eram 7.000. Saíram ao meio-dia. Ben-Hadad, porém, estava bebendo e embriagando-se nas tendas, ele e os reis. Os 32 reis que o ajudavam. Saíram primeiro os servos dos chefes das províncias. Ben-Hadad mandou observadores que lhe deram avisos, dizendo: uns homens estão saindo de Samaria. Ele disse: se vieram tratar de paz, prendam-nos vivos. Se vieram lutar, prendam-nos vivos também. Os servos dos chefes das províncias e o exército que os seguia saíram da cidade, e cada um matou o homem contra quem lutava. Os sírios fugiram e Israel os perseguiu, porém Ben-Hadad, rei da Síria, escapou a cavalo com alguns cavaleiros. O rei de Israel saiu e destroçou os cavalos e os carros de guerra dos sírios, impondo-lhes grande derrota. Então o profeta foi até o rei de Israel e lhe disse:
Vá, seja forte, considere e veja o que vai fazer, porque daqui a 1 ano o rei da Síria voltará a atacar. Os servos do rei da Síria lhe disseram: os deuses deles são deuses dos montes, e por isso eles foram mais fortes do que nós. Mas vamos lutar contra eles na planície, e por certo seremos mais fortes do que eles. Portanto, faça o seguinte: tire os reis, cada um do seu lugar, e substitua-os por capitães, e forme outro exército igual em número ao que o Senhor perdeu, com outros tantos cavalos e outros tantos carros de guerra. E vamos lutar contra eles na planície, e por certo seremos mais fortes do que eles. O rei deu ouvidos ao que disseram, e assim o fez. Decorrido 1 ano, Ben-Hadad convocou os sírios e subiu a Afecá para lutar contra Israel. Também os filhos de Israel foram reunidos para a batalha. Eles foram providos de mantimentos e marcharam contra os sírios. Os filhos de Israel acamparam de frente para eles, como 2 pequenos rebanhos de cabras, mas os sírios enchiam a terra. Um homem de Deus se aproximou e foi falar com o rei de Israel, dizendo: assim diz o Senhor, porque os sírios disseram que o Senhor é Deus dos montes e não dos vales. Entregarei toda esta multidão nas suas mãos, e assim vocês saberão que eu sou o Senhor. 7 dias estiveram acampados uns em frente dos outros. No 7º dia travou-se a batalha, e os filhos de Israel num só dia mataram dos sírios 100.000 soldados da infantaria. Os restantes fugiram para Afecá e entraram na cidade, mas a muralha da cidade caiu sobre os 27.000 homens que restaram. Ben-Hadad fugiu, veio à cidade e se escondia de câmara em câmara. Então os seus servos lhe disseram: eis que temos ouvido que os reis da casa de Israel são reis clementes. Por isso, ponhamos panos de saco sobre os lombos e cordas ao redor da cabeça e vamos até o rei de Israel. Pode ser que ele lhe poupe a vida. Então se cingiram com pano de saco pelos lombos, puseram cordas ao redor da cabeça e foram falar com o rei de Israel. Disseram: o seu servo Ben-Hadad manda dizer: poupe-me a vida. Acabe respondeu: então ele ainda está vivo? Ele é meu irmão. Aqueles homens tomaram isto como um bom sinal. Logo se aproveitaram dessa palavra e disseram: sim, o seu irmão Ben-Hadad. O rei disse: vão e tragam-no aqui. Ben-Hadad saiu para se encontrar com Acabe, e este fez subir na sua carruagem. Ben-Hadad lhe disse: vou restituir as cidades que o meu pai tomou do seu pai. Você poderá vender os seus produtos em Damasco, como o meu pai fez em Samaria. E Acabe respondeu: com esta aliança deixarei que você fique livre. Então Acabe fez uma aliança com ele e o deixou ir embora. Um profeta condena Acabe. Então, por ordem do Senhor, um dos discípulos dos profetas disse ao seu companheiro: por favor, me esmurre. Mas o homem se recusou a fazê-lo, e por isso o discípulo dos profetas lhe disse: visto que você não obedeceu à voz do Senhor, eis que, tão logo você se afastar de mim, um leão o matará. Quando ele se afastou, um leão o encontrou e o matou. Então o profeta encontrou um homem e lhe disse: por favor, me esmurre. Ele o esmurrou e o feriu. Então o profeta partiu e ficou esperando o rei no caminho, disfarçado com uma venda sobre os olhos. Quando o rei ia passando, o profeta gritou: este seu servo está saindo do meio da batalha, quando um companheiro se voltou e me trouxe um homem, dizendo: vigie este homem. Se ele escapar, será a sua vida pela vida dele, ou você pagará 34 quilos de prata. Enquanto este seu servo estava ocupado daqui e dali, um homem se foi. O rei de Israel respondeu: esta é a sua sentença, você mesmo a pronunciou. Então ele se apressou e tirou a venda dos olhos, e o rei de Israel reconheceu que era um dos profetas. E o profeta disse ao rei: assim diz o Senhor, porque você soltou o homem que eu havia condenado, será a sua vida pela vida dele, e o seu povo pelo povo dele. Então o rei de Israel se dirigiu à sua casa, aborrecido e indignado, e chegou a Samaria. Vamos ler agora Isaías capítulo 50. Assim diz o Senhor: onde está a carta de divórcio que eu entreguei à mãe de vocês e com a qual eu a repudiei? Ou quem é o meu credor, a quem eu os vendi? Eis que vocês foram vendidos por causa das suas iniquidades, e a mãe de vocês foi repudiada por causa das transgressões de vocês. Por que razão, quando eu vim, ninguém apareceu?
Quando chamei, ninguém respondeu? Será que a minha mão se encolheu tanto que já não pode remir? Ou será que já não há força em mim para livrar? Eis que pela minha repreensão eu seco o mar e transformo os rios em deserto, até que os seus peixes cheirem mal, pois não haverá água, morrem de sede. Posso vestir os céus de escuridão e cobri-los com pano de saco. O sofrimento e a fidelidade do servo do Senhor. O Senhor Deus me deu uma língua erudita para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. Ele me desperta todas as manhãs, desperta o meu ouvido para que eu ouça, como aqueles que aprendem. O Senhor Deus me abriu os ouvidos e eu não fui rebelde, nem me retraí. Ofereci as costas aos que me batiam e o rosto aos que me arrancavam a barba. Não escondi o rosto dos que me afrontavam e cuspiam em mim. Porque o Senhor Deus me ajuda, por isso não serei humilhado, por isso fiz o meu rosto como uma pedra e sei que não serei envergonhado. Perto está o que me justifica, quem ousará entrar em litígio comigo? Compareçamos juntos diante do juiz. Quem é o meu adversário? Que se aproxime de mim. Eis que o Senhor Deus me ajuda. Quem poderá me condenar? Eis que todos eles envelheceram como a roupa, a traça os comerá. Quem de vocês teme o Senhor e ouve a voz do seu servo, aquele que anda em trevas, sem nenhuma luz? Confie no nome do Senhor e se firme sobre o seu Deus. Todos vocês que acendem fogo e se armam com flechas incendiárias, andem entre as labaredas do fogo de vocês e entre as flechas que vocês acenderam. De mim lhes sobrevirá isto, vocês se deitarão em tormentos. Vamos ler agora Marcos capítulo 11, a partir do verso 15. Jesus no templo e foram para Jerusalém. Quando Jesus entrou no templo, começou a expulsar os que ali vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e não permitia que alguém atravessasse o templo carregando algum objeto. Também os ensinava e dizia: não é isso que está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? Mas vocês fizeram dela um covil de salteadores, e os principais sacerdotes e escribas ouviram isso e procuravam uma maneira de matar Jesus, pois o temiam, porque toda a multidão se maravilhava de sua doutrina. E vindo à tarde, Jesus e os discípulos saíram da cidade. A lição da figueira. E passando eles pela manhã, viram que a figueira estava seca desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: Mestre, eis que a figueira que o Senhor amaldiçoou ficou seca. Ao que Jesus lhes disse: tenham fé em Deus, porque em verdade lhes digo que, se alguém disser a este monte, levante-se e jogue-se no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso digo a vocês que tudo o que pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim será com vocês. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem, para que o Pai de vocês, que está nos céus, perdoe as ofensas de vocês. Mas se vocês não perdoarem, também o Pai de vocês, que está nos céus, não perdoará as ofensas de vocês. A autoridade de Jesus. Então regressaram para Jerusalém, e enquanto Jesus andava pelo templo, os principais sacerdotes, os escribas e os anciões vieram ao seu encontro e lhe perguntaram: com que autoridade você faz estas coisas? Ou quem lhe deu esta autoridade para fazer isto? Jesus respondeu: eu vou fazer uma pergunta a vocês. Respondam e eu lhes direi com que autoridade faço estas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? Respondam. E eles discutiam entre si. Se dissermos do céu, ele dirá: então por que não acreditaram nele? Se, porém, dissermos dos homens, é de temer o povo, porque todos pensavam que João era realmente um profeta. Então responderam a Jesus: não sabemos. E Jesus, por sua vez, lhe disse: então eu também não lhes digo com que autoridade faço estas coisas. Graças a Deus, mais um dia de leitura bíblica concluída. Até aqui nos ajudou o Senhor. Te espero aqui amanhã. Um abraço para cima.